Encontrado em águas costeiras e na foz de grandes rios da região amazônica e da América Central, o Anaplebdae é conhecido como peixe de 4 olhos. A sua retina dividida em 2 partes o possibilita a ter uma visão aérea e aquática ao mesmo tempo. Tendo os olhos divididos ao meio, metade deles ficando dentro d'água e a outra metade fora, proporcionam assim uma visão bifocal que o habilita a estar a par do que está ocorrendo dentro d'água e fora d'água. Uma visão bifocal é o tipo de visão que os cristãos deveriam ter. Os seguidores de Cristo deveriam ser capazes de vislumbrar além dos desafios. Bem, aparentemente Filipe não possuía uma visão bifocal e não acreditava que haveria uma boa solução para aquela situação. Como sempre, um grande grupo de pessoas seguia Jesus. A sua fama estava crescendo e os sinais miraculosos que realizava arrastavam multidões. Para ajudar, as festividades da Páscoa se aproximavam e os romeiros, em direção a Jerusalém, se uniam ao grupo de seguidores de Cristo, conforme João capítulo 6, verso 10. Estavam ali quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E Jesus, preocupado com cada pessoa que o seguia, faz uma importante pergunta a Filipe. Aparentemente, Jesus queria ver se o discípulo já havia incorporado em sua forma de pensar e de ver o mundo o poder maravilhoso de Deus. Filipe precisava compreender que existe muito mais do que fatos, argumentos e números. Existe o poder mantenedor do universo, que se manifesta constantemente de maneira sobrenatural e que muitas vezes desafia a nossa mente. Filipe precisava desenvolver a visão bifocal. João 6, 5 e 6. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: "Onde vamos comprar comida para toda essa gente?" Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Bem, Filipe deu uma rápida olhada na multidão, pensa no preço do pão, faz alguns cálculos e responde: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. João 6, verso 7. O denário era equivalente ao salário de um dia de um trabalhador braçal. Era a diária mínima a ser paga a alguém que prestasse algum tipo de serviço. Na realidade, o que Filipe estava dizendo é que os recursos financeiros de 200 dias de trabalho não seriam suficientes para alimentar todo aquele povo. Entenda bem, não há nenhum problema em ser racional, realista. Porém, Filipe já havia presenciado a transformação de quase 720 litros de água em vinho na festa do casamento em Caná da Galileia. Ele sabia do que Jesus era capaz. Ele, além de apresentar os números e os dados, poderia ter acrescentado em sua resposta a perspectiva da fé em Cristo Jesus. Contudo, Filipe ainda não estava preparado para isso. Não só ele, mas também os outros discípulos. Não que eles negassem que Cristo fosse capaz de realizar maravilhas. Eles acreditavam no poder de Deus, pois já haviam presenciado muitas manifestações. Porém, ainda não haviam incorporado em sua forma de pensar o fator Deus. A sua visão unilateral só conseguia visualizar a esfera humana das coisas. Eles ainda não haviam compreendido que as manifestações divinas fazem parte do dia a dia dos filhos e filhas de Deus e que em qualquer situação o céu sempre tem algo a dizer. Cristo, através do lanche de um pequeno garoto, de 5 pães e 2 peixes, alimenta toda aquela multidão ao ponto que, no final, sobrou comida, muita comida. João capítulo 6, versos 12 e 13. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram
e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Esse milagre é registrado nos 4 evangelhos. Ele apresenta o poder de Deus sobre a quantidade. Não importa o número, o tamanho, o volume ou a grandeza. O poder de Deus sempre é maior. A realidade é que somos especialistas em pensar que o poder ou manifestações divinas possuem limites ou restrições. Limitamos a Deus e o seu poder à nossa forma de pensar. É como se colocássemos Deus numa pequena caixa e imaginássemos que qualquer manifestação divina além daquela circunstância seria impossível. Nos esquecemos constantemente que as exigências do homem não esgotam os recursos de Deus. Como lemos em Mateus 19, 26. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Está na hora de você e eu reconhecermos que existe uma outra perspectiva diante dos desafios e situações da vida, a perspectiva do céu, onde não existem limitações ou restrições para o poder divino. Está você preparado para ir além do conhecimento da existência dessa perspectiva e acreditar diariamente que ela é uma realidade? Se está, ore comigo agora. Eterno Deus, como é bom sabermos que temos um Deus onipotente, que não há nada que não possa suprir. Diante deste Deus que desejamos depositar as nossas preocupações e inquietações da vida. Confiamos em Ti e em Ti somente, e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. E não se esqueça, nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Jesus entra em nosso ser e nos tornamos um com Ele. Pois bem, até a semana que vem. E lembre-se, nada na vida é mais importante do que estar na presença de Deus.